gente costuma dizer que assim, a vaca, ela bebe água e essa água na vaca se transforma em leite. A cobra bebe água e essa água se transforma em veneno. Não tem a ver com a água, tem a ver com a natureza do animal. Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a nossa natureza. Nós precisamos aprender a lidar com esse recurso. Oi, galera, tudo bem? Estamos começando mais um RemaCast. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o nosso pastor Rezende. É uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Vamos bater um papo. É Ele isso vai estar se mesmo. apresentando para vocês. O prazer é todo meu estar aqui, viu? Mais esse episódio. E é uma alegria estar aqui. Vamos fluir nesse papo então, né? Glória a Deus, vamos lá. O pastor é mentor, né, financeiro. Eu quero trabalhar esse tema com o Aham. pastor, que é um tema que para nós brasileiros é complicado. É, Brasileiro, a gente não tem educação financeira e a gente acaba se perdendo muito nessa questão de organizar as nossas contas, nossas dívidas, o quanto nós ganhamos, investimento. Essa parte é uma parte que para o brasileiro é bem complicada. O é verdade. brasileiro tem a mania de gastar mais do que ganha. Verdade. Né? E eu Verdade. queria que o pastor começasse falando sobre as finanças, né? Uhum. Sobre o dinheiro, a importância do dinheiro, de ter o dinheiro, mas voltado também para a parte do reino. Aham. É muito importante, viu, Aline? Assim, finanças é uma das 3 principais causas de divórcio no Brasil. Sim, Uma das principais no mundo, inclusive. É uma das principais causas de suicídio e talvez a principal causa das pessoas estarem perdendo a paz. Existem hoje mais de 2.000, na Bíblia, existem mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro. Fala-se mais de dinheiro na Bíblia do que de salvação, por exemplo. Então, para a gente entender como Deus dá importância a esse tema, e Deus chama o próprio dinheiro de Senhor, né? sim. Então, para a gente entender o quanto isso é importante. E, de fato, é um dos assuntos que está dividindo os casais e rouba os cristãos, rouba a atenção dos cristãos. Então, é um assunto muito importante, é por isso a gente tem se dedicado. A gente cuida de famílias, cuida de casais, mas como o dinheiro é um dos assuntos que mais tem criado problema para os casais, a gente trata de uma forma ainda mais intensiva sobre dinheiro, É que finanças. é uma parte que eu vejo assim, os casais eles não conversam sobre dinheiro. Quando você vai casar, né, dificilmente você vê um casal, a não ser que ele tenha sido instruído a isso, a conversar sobre o dinheiro, a falar a importância de ter esse diálogo no Uhum, casamento referente a isso, para onde eles querem chegar, o que que eles querem conquistar, verdade. né? Eu sou casada há 18 anos, vou Uhum, fazer 18 anos de casada, e falando assim, eu não tive esse pensamento de conversar com o meu esposo uhum, para podermos ter essa base, é, conversar, se alinhar. Então, por muito tempo, a gente se atropelou, tá certo. né? Então, assim, o que eu quero trazer para as pessoas entender é os que não casaram Uhum, ainda, o que estão planejando a casar e os que já são casados, uhum, né? Os que estão planejando a casar. O que que eles devem fazer? Como que você pode me falar sobre dar uma direção? tá. Então, o que acontece? Na verdade, aqueles namorados, noivos que estão nesse processo de se conhecer, eles precisam entender que essa é a fase para eles se conhecerem. É a hora das conversas difíceis. Então, por exemplo, e aí não só sobre finanças, mas nós vamos chegar nisso, mas sobre Sim, quantidade de filhos, como é que vê morar longe da família, sabe? Se um dos dois receber uma proposta amanhã para morar no outro lado do mundo, como é que fica? Então tem uma série sobre doença, é importante. Eu conheci uma história uma vez que a menina deixava claro que ela queria ser mãe, era um grande sonho. O rapaz não podia ter filhos e não contou para ela que não podia, né? Então eles se casam, ela sonhando em ser mãe e ele sabendo que que não ele não seria poderia. pai. Então é a hora dos assuntos complicados, dependendo da situação, a hora de fazer exame médico, confirmar algumas coisas, porque você entra na relação sabendo onde você está entrando. E é isso que devia ser. As pessoas deviam ter o direito de entrar sabendo. A gente precisa saber também que cada um de nós tem uma forma de ver a vida
E a gente tende a achar que todo mundo vê a vida da mesma forma, inclusive sobre questões financeiras. Mas uma coisa que a gente defende no livro é que finanças têm 3 dimensões. Tem uma dimensão natural, tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com como você investe, tem a ver com planilha, com orçamento, essa é a dimensão Sim, natural. Mas tem uma dimensão emocional. E aí a sua gravidez, a gravidez que a sua mãe teve de você, influencia. Tudo que você viveu quando criança, tudo que você viu, ouviu, sentiu, até 12, 14 anos tem uma influência direta na sua vida. O seu futuro marido, para aqueles que ainda não casaram, né, para aquelas que ainda não casaram, teve uma outra história. sim. Então, em determinadas situações, vocês vão pensar em tomar decisões diferentes e agir diferente. Por isso que é importante conversar tanto sobre assuntos complexos, inclusive sobre finanças, antes do Antes do casamento, casamento. né. E para quem já casou? Para Quem quem já quem já casou, casou e não conversou. para quem já casou, é um cristão, tem consciência de que Deus abomina o divórcio. Sim, Aí não é mais a hora de você entender, agora é a hora de compreender e de ter compaixão sim. e de exercitar o amor. Porque assim, eu penso de uma forma, uma das maiores crises que eu e a Ana tivemos, a gente tem 24 anos de casado, foi sobre finanças. Eu via dinheiro de uma forma, ela vinha de outro, nós não conversamos antes, e quando a gente se casa, a gente se depara com uma série de situações. É por isso, eu gosto de dizer que assim, a nossa maior dor, ela aponta para o nosso ministério. Então, nós quase divorciamos, nós tivemos problema com dinheiro, nós tivemos problema com criação de filho. Tudo isso nos ajuda hoje a aconselhar casais, ministrar para casais, falar sobre finanças. A gente quebrou, então isso é importante. Então, depois a gente vai entender, meu Deus, ela vê o mundo de um jeito diferente de mim. Sabe, é como quando você olha para uma imagem, você fala é verde, eu falei azul. Você fala, não é verde, eu falei azul. Tem uma imagem nas redes sociais que é um casal, cada um de um lado, e um tá vendo um 6, outro tá vendo um 9. É isso que acontece no casamento. E nenhum dos dois está errado. Para aquele que vê um 6 é um 6 e para aquele que vê um 9 é um 9 de fato. Então o que nós precisamos a partir dali? A gente dá a mão. Imagina essa cena, vendo o 6 e o 9. A gente dá a mão, compreensão, ela não tá de brincadeira. Se ela tá vendo um 6 é porque ela vê um 6. Eu dou a mão e eu rodo. E eu vou pro lugar dela. Aí eu vou ver o 6 e ela vai ver o 9. Na Ah, vida nós precisamos fazer isso. E aí, a partir de agora, na hora de tomar as decisões, nós precisamos conversar antes e entender o outro e amar o outro. E entrar num consenso, né. entendi. Eu sempre ouvi, assim, muito falar que dinheiro, como quando eu era pequena, né, na verdade, nós cristãos, né, Uhum, quando eu era mais nova, eu não sei desde quando você é cristão, se você nasceu no berço evangélico, também pode até comentar sobre isso, falava que, tipo, cristãos não poderiam ser ricos, não uhum. poderiam ter dinheiro, né, que tinha que ser humilde, mas não é essa humildade que a palavra fala, né. Não. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão, tipo, da humildade, mas sendo cristão, mas pode ter as suas finanças bem resolvidas, pode ter dinheiro, pode também não ter, né. É. Mas essa questão, tipo, de tirar esse tabu na vida de algumas pessoas, porque também para algumas pessoas é assim, se eu não tenho dinheiro é porque Deus não me abençoa. Certo. E para algumas pessoas, se a pessoa é rica, então ela não tá com Deus. É. As coisas não são assim, né? É, Bem assim. Mas vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que um cristão deve ser humilde, porque a humildade ela é o contrário do orgulho, e orgulhoso é Satanás. Também precisamos entender que nós temos dentro de nós uma semente do orgulho, desde a nossa natureza caída. Nós temos que tomar cuidado para não cultivar essa semente, né? Então nós temos que estrangular ela. E é assim, ou nós somos humildes em determinada situação, ou somos orgulhosos. Nós precisamos competir, precisamos trabalhar cada vez mais essa humildade. Mas tem um conceito errado, eu acho, sobre humildade mal entendido. Porque você pode ser pobre, miserável e orgulhoso. E você pode ser bilionário e humilde. E essa é a nossa luta. Nós precisamos ser prósperos e humildes, não orgulhosos. Existem muitas pessoas pobres, orgulhosas. Por exemplo, quando não pede ajuda, sim, tá certo? Por não ouvir alguém. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que humildade não tem a ver com pensar pouco de si, mas tem a ver com pensar pouco em si. Então, assim,
Eu tenho plena clareza da minha identidade. Existem pessoas que pensam assim, não, falar que eu cozinho bem é orgulho. Não, se você de fato cozinha bem, principalmente se as pessoas elogiam a sua comida, é uma questão de identidade. Porque Sim, existem algumas coisas que eu faço melhor do que a média, existem outras que eu faço pior do que a média. Isso eu faço melhor, isso eu faço pior. Autoconhecimento. Então, humildade não tem a ver sobre pensar pouco de si, se desmerecer, diminuir. Tem a ver sobre pensar pouco em si. O problema é você ter muito dinheiro e você só usa esse dinheiro para você. Você não transborda na vida das pessoas, você não transforma o seu entorno. Esse é um problema. Então, de fato, mas assim, isso acontece com alguém que é bilionário, que só pensa nele, não transborda, mas isso acontece com alguns irmãos também que ganham salário mínimo e também só pensam neles. Então, isso não é uma coisa só do bilionário, isso tem a ver com a nossa natureza. Por isso que o título do livro é Faça as pazes com seu dinheiro. O problema não está no dinheiro. A gente costuma dizer que assim, a vaca, ela bebe água e essa água na vaca se transforma em leite. A cobra bebe água e essa água se transforma em veneno. Não tem a ver com a água, tem a ver com a natureza do animal. Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a nossa natureza. Nós precisamos aprender a lidar com esse recurso. então, pela luz da palavra, o que nós temos que deixar claro que não existe questões de problemas de você ter muito dinheiro ou você ter pouco dinheiro. A humildade não tem nada a ver no sentido, tipo, você é milionário, então você não é humilde. A questão é o que tem dentro do seu coração. É aquilo que tem dentro do seu coração, É pelo isso que foi mesmo. o que eu entendi. É isso mesmo. Porque o meu esposo sempre fala pro meu filho, né, que dinheiro, ele é bom no bolso, no Uhum. coração jamais, Isso mesmo. né? É uma forma bem simples da gente explicar para ele Uhum. que, tipo, ter dinheiro é bom, Uhum. mas também você saber lidar com ele é melhor ainda, Isso mesmo. né? Então, essa parte acho que ficou bem explicado para todo mundo, né? Espero que todo mundo tenha entendido que ser Aham. humilde não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, É isso né? mesmo. E também não tem problema nenhum você querer prosperar, você estudar, você querer Sonhar. crescer, não tem problema nenhum. Só não pode trazer orgulho pro seu coração e tomar o lugar de Deus no seu coração. É Isso isso, jamais, é isso mesmo. né? E algumas pessoas deixam que isso aconteça com pouco, inclusive. Sim, Então não tem a ver com quantidade, é. né? Planejamento e sabedoria Uhum. na questão financeira. Uhum. Você pode dar uma palhinha, eu sei que acho que deve ter aqui dentro desse Tem. livro, Aham. né? Mas você pode dar uma palhinha? Sim, então, planejamento é algo que também está na palavra, né? E se a gente entender, eu acredito que com todo o poder de Deus, ele poderia ter criado o mundo num estalar de dedos, ok? Mas Deus nos ensina sobre processo. Então, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e mais. Deus é atemporal. O que isso quer dizer? Ele está fora do tempo. Então, Deus não está dentro do tempo, Deus não é matéria, ele está fora disso tudo. Sim, Então, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o homem, ele já sabe que o homem vai cair. Ele já sabe de tudo, não é que ele está no futuro, ele já sabe. E ele constrói um plano de redenção. Então, Deus é Deus de plano, de planejamento, é Deus de processo. sempre foi. E nós somos a sua imagem e semelhança. Então, nós precisamos planejar e nós precisamos apresentar os nossos planos a Deus, para que Ele abençoe os nossos planos. A palavra final é dele, Sim, mas Ele espera que nós possamos planejar. E sabedoria, eu gosto muito do livro de Provérbios, ele diz que a sabedoria vem do temor ao Senhor. Então, a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, eu conheço os princípios cristãos, eu vivo disciplinas, oração, jejum, palavra. Quando eu estou de frente às situações, eu vou agir com temor ao Senhor, não com a minha vontade. Então, por exemplo, hoje muitas pessoas se endividam, por quê? Porque compram por impulso. Elas nem veem se pode, ou sabem que não pode e passa o cartão e compram. Isso não é sábio, isso não é sabedoria. A sabedoria vem do temor ao Senhor, e o Senhor nos coloca limites. Quando Deus cria o mundo e coloca lá Adão e Eva no paraíso, no Éden, ele diz: ó, vocês podem comer de tudo, aproveitem tudo, só não toquem, só não comam daquele fruto. Isso é limite.
Então, nós cristãos precisamos entender que quando o dinheiro bate na nossa conta, nosso salário, nosso prolabore, isso é o nosso limite. Toda vez que nós passamos do limite e gastamos mais do que ganhamos, é como se nós estivéssemos comendo o fruto proibido e desejando e abortando uma promessa. Porque algo que eu digo é assim: quando uma mulher está grávida, ela recebe uma promessa. Daqui 9 meses, você vai carregar um filho. Sim. Se ela ficar ansiosa e falar, não aguento esperar, Hum. e ela chamar um médico e falar com 2 meses, não aguento mais, tira que eu quero pegar meu filho hoje. Ela vai matar a promessa. O nome disso é aborto. Então, às vezes, Deus te deu uma palavra e você tem um carro, você tem um ministério, você tem uma viagem, tem algo para ser realizado. Só que tem processo, tem tempo, tem planejamento e há de se ter sabedoria para guardar o tempo de Deus. Se você quiser aproveitar, adiantar o processo, você comete um aborto muitas vezes e mata a promessa que era sua. Hum, Eu nunca tinha ouvido dessa forma, uhum, essa forma de explicar, uhum, mas acho que ficou muito claro, uhum. Que né? bom. Você comentou que você e a Isso, Ana é a esposa dele, né? Quem sabe um dia eu trago ela aqui isso. também Se Deus para quiser. compartilhar. Que vocês casaram, só faz 24 anos que vocês são Isso, casados, mas vocês tiveram um problema. isso, Como muitos. que foi resolver toda essa questão? É. Tipo, como que foi que, assim, eu digo assim, como que vocês conseguiram parar e enxergar, tipo, estamos errando aqui e eu quero parar, conversar e começar tudo de novo? Ó, nem eu nem a Ana viemos de famílias evangélicas. A gente se dizia cristão, católico, e Sim, eu cheguei a ser espírita, ok? sim. Então, a gente vem tocando a nossa vida conforme o mundo vai colocando. E cometemos muitos erros. Quebramos muitos princípios, não vivemos disciplinas, fizemos muita coisa errada. E trouxemos para a nossa vida muita coisa que as nossas antigas gerações faziam. E que a gente não conhecia outro modelo de família, outro modelo de homem, outro modelo de mulher. Eu, os meus pais, ela, os pais dela. Então, quando a gente entra no casamento, dá um choque. A gente traz uma fotografia do que é um casamento, do que é a relação com o dinheiro. A Ana ouvia muito na casa dela: não, porque tu não pode depender de homem, não, porque você tem Hum, que ser independente, não, não pode deixar homem isso, homem aquilo. Então, cada um de nós, a gente entra num ambiente de competição, né? Onde eu sempre tive, eu tenho uma característica de uma personalidade muito forte, e fazendo, e ela ficava na minha frente, eu atropelava ela. Era uma competição que a gente tinha. Só que a Ana é meu segundo casamento, eu fui casado antes. As minhas filhas mais velhas, biologicamente, são da minha ex-mulher. E aí, já tinha dado errado. E quando eu venho com a Ana e a gente enfrenta uma crise e o divórcio bate na nossa porta algumas vezes, eu penso, mas até quando isso vai? Porque eu já estou no segundo casamento da Ana, era o primeiro. Eu falei, mas quantos casamentos eu vou precisar ter? Será que não tem um jeito diferente? E ali começa uma busca. Eu acho que Deus cuidou muito de nós, sabe? Permitiu que nós fôssemos, assim como fez com Jó, perdêssemos algumas coisas, sentíssemos algumas dores, mas não para nos matar, para nos capacitar. então Porque hoje o nosso ministério que a gente fala de casais, a gente traz muita experiência lá de trás. até esse momento vocês não conheciam a Cristo, Não, assim, né? Como não, vocês conhecem hoje, não. né? Nesse momento vocês só, no caso, você só não queria mais passar por aquela dor Verdade. novamente, É isso mesmo. né? Mas assim, eu entendo que o nosso processo de conversão, o Senhor começa a tratar com a gente muito antes da conversão, inclusive. Um processo de mudança de hábitos, né? A gente sabe, a palavra diz, nós fomos escolhidos né, antes de nós nascermos. Então, nada fugiu ao controle de Deus. Nós andamos por lugares complicados, mas eu de verdade acredito que Deus sempre cuidou de nós para que nós não passássemos determinado limite. E a gente começa num processo de conversão sem conhecer a Cristo, e eu vou dizer isso para você com muita tranquilidade, porque eu disse para muitos pastores, meus pastores. Eu nunca nem gostei de crente, viu, Aline? Ah, você não gostava de crente? Não. Meu Deus, ainda bem que hoje em dia ele gosta. É, não, porque eu conheci uns crentes que era assim, botava o dedo na cara, falava, você vai pro inferno, você é Ah, isso, você é aquilo, e muito radicais. sim. Só que primeiro o Senhor vai nos tratando, a gente vai abandonando velhos hábitos, as coisas começam a acontecer, mas ainda não tinha conversão, mas eu acredito que Deus já estava cuidando de nós. Já tava Ah, tratando. já estava tratando. Aí a gente começa a se cercar de pessoas evangélicas e do bem.
tratando com muito amor, muita compaixão, mostrando um caminho, mas sem acusação. Sem E, acusação. e aí, tanto que eu olhava e dizia, nossa, que pessoa legal. Primeiro, eu admirava aquela pessoa, a forma dela agir, os frutos que ela dava. Depois ela me apresentava o Senhor da vida dela, ok? Então era mais você via mais primeiro as obras As das obras. pessoas, Via as né? pessoas, a Aquele forma de lidar, a amor. relação marido e mulher, relação com filhos, os frutos. E eu primeiro, como eu tinha até uma resistência a evangélicos, primeiro ele se apresentava. O primeiro evangelho que eu lia era aquela pessoa. A forma de lidar. Então, uma pessoa que não fala palavrão, que não Sim. bebe ou não exagera na bebedeira, que não se mete em confusão, que não se mete em fofoca, que tem uma relação saudável marido e mulher, uma relação saudável com os filhos, sabe? Que você, aí você fala, nossa, e aí você admira, fala, essa pessoa é diferente. E depois a gente conhece o Cristo que vive nela. Então, essa foi a forma que o Senhor foi nos tratando e veio o nosso processo de conversão. Então, quando a gente chega a conhecer Cristo, e foram várias pessoas diferentes que chegaram por várias áreas da nossa vida, e o que elas tinham em comum, além de já terem a nossa admiração? Cristo. A gente fala, cara, eu quero conhecer esse Cristo. E aí, Cristo entra na nossa vida, e de uma forma assim, tanto que a gente se batiza junto, eu, a Ana, meus filhos, a gente vive todo o processo junto. E uma fé madura, que a Os gente seus não se filhos já desvia eram mais. grandes. Já eram Já grandes, eram grandes já quando eram você. grandes. Faz mais ou menos quanto tempo As da sua mais velhas conversão? nem se converteram ainda, ainda não conhecem a Cristo dessa forma. A nossa conversão tem 5 anos. Nossa. Só que tudo começa muito rápido. Com um Mas mês de convertido, eu estava sentado em mesa dos pastores mais conhecidos do Brasil. Tem uma vez que eu olho numa mesa, tô eu, pastor Josué, pastor Cláudio Duarte, pastor Hernandes Dias Lopes, eu olho para a mesa assim, tem 6, 7 pastores desses que eu estou te falando, sim, eu e eu lá no conheço meio. eles. De eu olhar, tanto que eu tirava foto, eu mal sabia onde eu estava, e o meu pastor da minha igreja, na época não era muito conhecido, mas vem se tornando muito conhecido agora, inclusive está nos Estados Unidos hoje. Ele fala: "O que tu tá fazendo nessa mesa?" Pastor Luiz Hermínio, Luiz Hermínio conheço. pastor Juscelio. Esse, Gente, acho que pessoalmente não. aí, então assim, o Senhor começa a agir na nossa vida de uma forma linda, assim, o que vem acontecendo na nossa vida. Que Deus queria preparar você, né? Eu É, vejo assim, dessa é. forma, que Deus queria preparar você e cercou você de pessoas que poderiam trazer uma bagagem muito boa, Então, eu bons eu estava conversando outro dia ensinamentos. com a Ana sobre isso, sabe, assim, ó, eu, até pela criação que eu tive, a minha autoestima era muito baixa, eu era muito tímido, eu não falava em público, eu não confiava em mim. Sério? É. Então, Nossa, nossa, se alguém me pedisse para falar para 2 pessoas, eu ficava vermelho, eu saía, e aí o Senhor começa a me tratar de uma forma, primeiro eu vou sendo moído, eu passo por crise financeira, vou sendo quebrado, não tem outra saída, eu tenho que pedir ajuda. Então é igual uma uva, uma azeitona sendo espremida. E aí é contragosto, meu orgulho é amassado, eu vou. E eu entro num processo de aprendizado, inclusive para poder aprender a falar, que eu não sabia falar, não sabia organizar as ideias, expor. Era tão louco, Aline, que uma vez eu entro num curso, e o curso para mim eu ia sentar numa cadeira e ia ficar anotando. E quando eles falam que teria uma dinâmica, que todos nós precisaríamos fazer uma apresentação de 3 minutos, eu fui no banheiro e a minha vontade, o banheiro era do lado da porta de saída, a minha vontade era ir embora. era embora. Não, eu, assim, me deu crise de ansiedade. Mas Ah, ali de novo, o Senhor cuidou de mim, eu volto, termina aquele curso. Então hoje, quando eu falo para, às vezes, mais de milhares de pessoas, eu estava dizendo isso para Ana, Deus começou tratando a gente lá atrás. O nosso processo de conversão começa naqueles cursos que não tem nada a ver com a igreja, entendeu? Para palestrar assuntos que não tem nada a ver. O Senhor foi tratando a nossa identidade ali, foi nos aproximando de pessoas que primeiro nós conhecemos essas pessoas, para depois conhecer o Cristo que elas carregavam, todo o processo. Hoje, quando eu me vejo ministrando, igual eu convidei vocês para estar no Casamento Pleno, né, e que possam estar com a gente, uma reunião, mais de 1000 casais, quando eu me vejo ministrando para essas pessoas, eu falo, cara, a obra do Senhor começou muito antes, lá atrás, tudo aquilo já fazia parte dos planos do Senhor. Deus falando assim, você vê com que Deus é perfeito, né? Não Maravilhoso. existe nada no acaso. Você fala, ai, aconteceu por acaso, não aconteceu nada no acaso. Uhum. Porque, pelo que eu entendi, a sua conversão começou antes mesmo de você conhecer a Cristo.
como você mesmo disse, você nem gostava de crente, Não. né? E Deus te cercou de pessoas que mostraram além daquela fachada que os crentes geralmente tinham, né? Eles Uhum. começaram a mostrar o amor de Deus, É. a humildade, a simplicidade. E você começou a ver caráter nas pessoas, coisas que, infelizmente, às vezes falta em muitas pessoas, inclusive cristãos, É isso mesmo. né? E a gente precisa entender que as pessoas, nós que somos cristãos, Uhum. nós temos que entender que o nosso testemunho, ele vai além das nossas palavras. Isso Porque às mesmo. vezes a gente quer converter as pessoas só pelo aquilo que a gente prega. Uhum. Mas a pregação, para mim, às vezes ela se torna bem mais fácil do Não, que você viver aquilo que você é prega, isso mesmo. né? Acredito que se talvez as pessoas certas, né, pessoas com esse amor, com esse cuidado com você, tivesse chegado outras pessoas, talvez a conversão teria ficado um pouco mais lenta, Uhum. não tão rápida quanto Isso. foi, né? Aham. E graças a Deus que tem pessoas assim, com esse coração de servo, de É, abençoar e de estar junto e de cuidar, é. né? A gente conheceu, antes de conhecer esses verdadeiros cristãos, muitos religiosos, que alguns deles talvez nem tenham se convertido e falam de um Cristo que talvez nem eles conheçam. É um Cristo teórico, né? Porque não tem amor, não tem compaixão, e quando você olha para a vida, você não vê a Cristo. Nós precisamos entender a responsabilidade que é dizer eu sou um cristão. Essa é a responsabilidade de dizer, como Paulo disse, podem me imitar. Quantos têm autoridade para dizer, ó, pode me imitar, pode agir como eu ajo, porque eu estou imitando a Cristo. Nós estamos andando numa fila, e o primeiro da fila lá é Cristo, e nós estamos atrás aqui, ó, e você está chegando agora, pode me imitar, pode agir do jeito que eu ajo, que você está no caminho. Então é isso que nós temos que ter autoridade para dizer. Alguns cristãos sabem versículos de cor, mas não vivem. E isso que nós precisamos ter muita atenção. E a gente consegue ver Cristo em tudo. Você vê nas finanças, você vê no tempo, você vê em todos os recursos, né? É importante que a gente possa ver. Por isso a gente aceita o desafio que foi proposto. A gente nunca procurou falar de finanças, foi proposto para nós, porque a gente entende que isso é algo que o Senhor nos deu para glorificar o nome dele. O dinheiro serve para cumprir um propósito, cumprir uma Sim, missão que o Senhor nos entregou. O dinheiro é só um recurso. É como se fosse uma caixa de ferramenta que tem chave de fenda, alicate. E na nossa caixa de ferramenta tem, para cumprir o nosso propósito, tem o tempo, sim, tem o conhecimento, sim, tem os também. dons, os talentos, o dinheiro, tá certo? Então, é só mais uma ferramenta. Agora, se eu não souber dominar a ferramenta e usar a ferramenta para cumprir o propósito, aí eu me perco. O problema não está na ferramenta, né? Está você não saber cumprir o seu É propósito. isso. A sua formação já era voltado para finanças? Ah, eu não perguntei, né? Qual Aham. que é a sua formação mesmo, de Ah. base? Então, eu não tenho formação superior. Hoje eu sou empresário, Sim, eu empreendi já tem mais de 20 anos. Hoje a gente tem uma empresa de TI que atua no Brasil inteiro, a gente organiza um cruzeiro cristão, a gente tem cursos de finanças, tem algumas coisas, parceria em outros negócios. Eu tenho sim, um grupo de mastermind cristão que eu acompanho, que eu lidero esse grupo, mas eu não tenho formação. Eu vim de uma família muito pobre. Eu, com 9, 10 anos, eu morei numa casa que não tinha água encanada, não tinha luz. Papel higiênico, quando eu tinha 9 anos, era luxo. Sabonete era luxo, shampoo era luxo. Hoje eu moro numa casa de 5.000 metros quadrados. Moro numa casa que eu nunca sonhei. Tenho um carro que eu nunca sonhei. Tenho empresas. Vivo experiências. Sento em mesas que nunca sonhei. O que eu posso dizer? Só pode ser Deus. Ok? Então, na verdade, como eu te falei, a gente nunca pediu para falar sobre finanças. A gente foi chegando na igreja, foi se convertendo, as pessoas olhavam para a nossa família, vinha a nossa forma, pediu para a gente cuidar de famílias. sim. Depois me pediram para falar sobre empreendedorismo, eu comecei a liderar empresários. Depois me pediram para falar sobre finanças. Aí sim, dada a missão, quando me pediram para assumir o Ministério de Casais, na primeira igreja que a gente estava, Uhum. eu fui procurar o pastor Josué Gonçalves, que para mim era a maior referência para cuidar de Sim, famílias. Quando me pediram para cuidar de voluntários, e a gente liderou mais de 400 voluntários na época, numa igreja que quando eu cheguei tinha 200 membros, hoje tem mais de 5.000, eu fui procurar o pastor Costa Neto, que para mim é uma das maiores referências no Brasil sobre cultura do voluntariado. Então, quando o Senhor me entrega uma missão, eu preciso ter muito temor para poder viver essa missão. Eu preciso me preparar para essa missão. então foi assim que você começou É, a falar sobre finanças,
para a parte cristã Isso, também, para os cristãos, isso. né. E não Hoje nós acredito que falamos não para seja só hoje cristão. nós falamos para todo o público, mas uma coisa que a gente diz é quando a pessoa está com uma dor, eu falo: "Ó, eu não conheço outro caminho. Eu de verdade acredito que só existe um caminho". E aí o caminho tem a dimensão natural, que a gente fala, a dimensão emocional, a dimensão espiritual, Sim, que é Cristo, é a única verdade. Então esse é o jeito. Existem pessoas que podem até enriquecer, mas elas não prosperam. Qual a diferença? Tem muito dinheiro, mas não tem paz. Na prosperidade, você tem muito dinheiro, mas você cumpre propósito e tem paz. sim, Para ser próspero, tem que conhecer a disciplina espiritual e vivê-la. senão não tem paz. Não. Você pode ter dinheiro, mas não tem paz. Sem Porque, Cristo, porque o que acontece é assim, ó. Eu preciso entender que quando eu tenho gratidão pelo passado, independente do passado que eu tive. Eu conheço pessoas que foram abusadas, como eu digo, vieram de. Mas quando eu tenho gratidão pelo passado, porque o passado ajudou a construir quem eu sou e nada fugiu ao controle de Deus. sim, E quando eu tenho confiança no futuro, confiança em Cristo no futuro, eu não fico olhando pela situação que parece, mas em quem cuida de mim. Então, quando eu tenho gratidão pelo passado e confiança no futuro, no presente eu tenho paz. entendi. É uma Quando falta revelação paz no presente, ou falta extraordinária. gratidão pelo passado, ou falta confiança no futuro, ou falta os dois. Entendi. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel do homem no casamento, na formato geral mesmo, inclusive no papel sobre dinheiro, né? Aham, Essa parte que eu acho que às vezes os homens acabam ficando um pouco acomodados. certo. Digamos assim, que a mulher também. Depois eu quero que o pastor também comente um pouco sobre o papel da mulher, Uhum, porque a nossa criação de hoje em dia é muito diferente há alguns anos atrás, e uhum. a mulher hoje em dia ela é ensinada, que nem você falou, que a Ana, né, eles falava que ela tinha que ser independente e tudo, e aí tem essa questão que às vezes nós mulheres, às vezes não conseguimos ser submissas aos nossos maridos, Isso, né? é. E aí a gente precisa entender bem o que é isso, né. Então é assim, quando Deus cria o mundo, no sexto dia ele cria o homem, Sim, e ele diz: "Ó, não é bom que o homem esteja só, só. vou criar", né, e aí ele traz a mulher que é a sua ajudadora, auxiliadora. Olha só, Deus não diz assim: "Ai, tadinho do homem, tá tão sozinho, tão carente, eu vou criar uma mulher para amar ele, e para ele amar". Deus não diz isso, Não, ele diz: "Eu vou criar uma auxiliadora". Ou seja, ele cria o homem, ele entrega para o homem uma missão, ele diz: "Ó, governar sobre os animais, sobre". E quando ele cria a mulher, é para ajudar o homem. Então ele cria o homem, dá a missão, cria a mulher, e ele não cria uma outra missão, ele traz a mulher para debaixo da mesma missão. Então a mulher, quando a gente diz que a mulher precisa ser submissa, ela não é subjugada, é estar debaixo da mesma missão que o homem. Quando Deus cria o homem, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, ele é o líder. E o papel da esposa é ajudá-lo. E eu quero dizer isso com toda certeza para todas as irmãs que estão nos ouvindo. O seu marido é um leão. Essa é a identidade dele. A identidade dele é de um leão, ok? Ele é sim, um leão. O papel dele é cuidar de você, proteger você, seus filhos, ok? Para cumprir o propósito. Mas a força dele vem de Cristo, mas vem de você. Você pode atrapalhar. Se você não olhar para o seu marido com olhar de admiração, não apoiá-lo, não cuidar dele, não incentivá-lo, ele perde essa força. E aí você perde quem te protege. Então, é importante que nós entendamos isso. Por outro lado, nenhuma mulher é submissa a um homem que não seja submisso a Cristo. Então, o homem é o cabeça da mulher, mas Cristo deve ser o cabeça do homem. Toda vez que nós vemos uma mulher que não está posicionada, pode ter certeza, o homem não está posicionado. O homem não está posicionado, porque é uma questão natural. Quando o sim. homem está debaixo de uma missão, trabalhando para ser um imitador de Cristo, se santificando, cada dia mais parecido com Cristo, a mulher automaticamente vem para debaixo dessa missão. A mulher é muito forte. Quando ela tem um marido que está perdido, ela fica tentando encontrar a solução e fica dando cabeçada. Tenta até assumir a posição às vezes, mas isso não tem como dar certo.
Isso é contra a vontade de Deus. Então é o homem que precisa se posicionar como sacerdote, como líder, e aí a esposa automaticamente, mas ela precisa olhar para ele e precisa ver Cristo na vida dele, um processo de transformação. Sobre finanças, muitos homens, meu pai é de uma geração que ele dizia: "Não, porque já botei comida dentro de casa, já fiz meu papel", Sim, né. Quantas vezes dizia: "Abre a geladeira aí, abre os armários, tem comida? Tem, então já fiz meu papel", já fiz minha né. parte já. Então tem homens que confundem isso. Provisão não tem a ver com uma questão só material. Provisão, ela é material sim, mas nem é na abundância, é na escassez. O que eu quero dizer com isso? Não há problema a mulher ganhar 3 vezes mais do que o homem, 10 vezes, não tem nada de errado com isso, Sim, desde que o homem não saia da posição dele de cabeça. Tem homem que se sente diminuído nessa situação e se anula, e tem mulher que covardemente aproveita essa situação e pisa no marido. Mas quando o marido, mesmo ganhando menos, se mantém como o cabeça, como sacerdote do lar, não tem nada de errado aqui. O homem se apresenta como provedor material é na escassez. O que eu quero dizer? Só tem um guarda-chuva. O homem precisa saber que quem usa é a mulher, ele tem que dar para a mulher. sim. Só tem um agasalho e está frio. O homem precisa tirar e proteger sua esposa e proteger seus filhos. Barulho na cozinha de madrugada, quem vai ver? É o homem que vai ver. Só um pode trabalhar, quem trabalha? É o homem que trabalha. Não faz sentido uma esposa acordando 6 da manhã, saindo para trabalhar, e o homem dormindo até as 9 da manhã, até as 10, estando desempregado. Não, você tem que no mínimo acordar antes que ela e começar a se preparar para sair para procurar emprego. Então, materialmente, o homem se torna provedor e ele se apresenta principalmente na escassez. E é assim. Mas o homem só é provedor se ele for provedor emocionalmente também. Quando Jesus vai ser batizado, é possível ouvir a Bíblia falar sobre isso, uma voz audível e o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus, e aqueles que estavam ali são testemunhas do que Deus diz. Eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. É papel do pai, da mãe também, mas principalmente do pai. Dizer que ama seus filhos, dizer que ele é uma bênção, dizer que ele é amado, ok? Que ele é querido, que ele nasceu para ser próspero, para ser. É isso, para ser uma bênção. Os filhos, quando saem, eles vão ser tentados. Então, o homem precisa proteger emocionalmente seus filhos, dizendo do valor deles, para que eles não tenham baixa autoestima, falta de confiança, o que existe muito hoje. Sim, E espiritualmente, os filhos precisam olhar para os pais e vê-los orando, jejuando, de joelhos, meditando na palavra, servindo na igreja, vindo para o culto com equilíbrio. Porque a primeira igreja, onde ele é o pastor, é a casa é dele. a casa Então ele dele. não pode trocar, né? Sim. Então, basicamente, um homem entendendo isso e vivendo isso, é um homem que está dentro daquilo que Deus imaginou, né? Para esse cabeça, esse líder, né? Então, a mulher, ela tem o papel dela na missão, ela não é excluída, né. É, Então, vocês mulheres entendam, quando a gente fala a questão de submissão, não é questão que você vai ser pisada, você vai ser maltratada e o marido pode fazer o que ele quiser, não é nesse sentido. Você está debaixo de uma missão dada por Deus, junto com ele, e isso. você é auxiliadora dele. A mulher, ela é mais sensível, eu vejo Uhum, assim, eu sou mulher, né, e é mais sensível sim. uhum, A gente vê até que tem mais mulheres na igreja, elas são mais envolvidas. verdade. E aí a parte de oração também, você orar pelo seu esposo, você estar jejuando pela vida dele, pelos negócios dele, é parte da mulher É, também, é o seu papel. Não que o homem não vai fazer, mas vocês têm que entender que fazer a vontade de Deus é estar juntamente com ele, não é competindo, que nem o pastor aqui colocou, que muitas vezes os casamentos acabam tendo seus problemas porque um entra para competir com o é outro. isso mesmo. E não é essa a vontade de Deus. Deus Não, colocou os 2 junto para andar junto ali no mesmo propósito e cumprir a vontade de Deus. é isso mesmo. Como é que os 2 vão cumprir a vontade de Deus se cada um tá andando para um É lado? isso mesmo. Ou se estão disputando para quem fica com o lado maior da É corda? isso mesmo, já dizia Amós. O papel da esposa, as mulheres que têm dúvida, quer saber, lê lá Provérbios 31 e você vai entender o papel da A mulher esposa, de Provérbios né. 31. Mulher virtuosa, mulher de Provérbios 31, ali você vai entender bem. Então, a mulher não é papel dela acusar, rebaixar o marido. Se você acha que seu marido precisa melhorar, seu papel é assista o filme Quarto de Guerra, pode assistir uma vez por mês.
As armas são aquelas, é joelho no chão, é oração, é jejum. É assim, é Espírito Santo, ajuda lá meu marido lá, mexe com ele lá, com a cabeça dele. É jejum, oração e palavra, porque quanto mais você confronta o seu marido, mais ele se diminui. Por outro lado, a gente não pede para nenhuma mulher aceitar ser maltratada, tanto que às vezes a gente vai dar conselhos e uma mulher diz assim: "Não, porque meu marido me agride". O que você acha que eu devo fazer? Eu digo: "Ó, isso não é algo para eu preciso conhecer os meus limites. Sim, Isso é caso de polícia". Ok? É polícia. sim, Então, assim, o marido agrediu a mulher, minha filha, aí quem vai cuidar de você é a polícia, ok? Nessa questão. Depois vem aqui e nós vamos te discipular, vamos te ajudar. sim. Mas é um caso de polícia. Então, nós precisamos entender os limites, né? É porque, já o pastor entrou nessa parte, infelizmente tem muitas mulheres, a gente sabe, né, que tem muitas mulheres que elas sofrem agressão, né, agressão, doméstica e muitas vezes a alguns ensinamentos acabam não sendo tão claros, eu vou apresentar assim dessa forma, e as pessoas ficam sofrendo, É, né, e pode acontecer coisa pior, porque, tipo, um monte de caso, um monte de mulher que sofria abuso, batia e depois acabou perdendo a sua própria vida. verdade. E às vezes a gente tem que saber como aconselhar. A gente, é que nem o pastor falou, a gente que cuida de casais, que cuida de família, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Isso mesmo. Quando se passa desse ponto, já não é a gente. Uhum. A gente tá ali para estar orando, para estar ajudando, para estar aconselhando, mas isso não cabe a nós. É isso mesmo. É Né. isso mesmo. Eu quero que o senhor fale agora um pouco sobre o seu livro, Uhum. apresente ele, apresente os cursos que ele tem, que são muito bons, né, apresenta, para o pessoal saber onde procurar, aonde eles podem adquirir, Tá né, certo. tá bom? Ó, o livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro é um livro sobre finanças, pessoais à luz da Bíblia. A gente entendeu que finanças têm 3 dimensões. Tem uma dimensão natural, aquela que você talvez ouvisse, eu ouvia da minha mãe: "Ó, você tem que estudar para ser alguém, você tem que", é isso aí. Então, tem que estudar, tem que fazer planejamento, tem que investir, é dimensão natural. Mas existe uma dimensão emocional, porque existe 2 motivos para você não ter os resultados que você tem. Ou você não sabe o que fazer, e aí você faz um curso, lê um livro e resolve. Ou você já sabe o que fazer, mas não consegue fazer. Então você sabe que não pode gastar mais, mas gasta. Você sabe o que você precisa fazer para emagrecer, mas não faz. Você sabe o que você precisa fazer para ter mais saúde, mas não faz. Aqui a questão já não é saber, a questão é fazer. E aqui isso pega o emocional. Porque nós temos um cérebro racional, cognitivo, onde nós aprendemos, e nós temos um cérebro emocional, que é onde nós fazemos. Então, se eu sei o que fazer, mas não faço, a questão emocional. Aí o livro nos ensina a ir lá atrás da nossa vida, entender as nossas histórias e o impacto que elas carregam hoje. Ali eu entendo onde alguma coisa se perdeu, mas não se cura. Aonde nós vamos curar? Na dimensão espiritual. Aí eu volto para o caminho que é o caminho de Deus. Eu vou viver princípios, eu vou restituir erros cometidos, eu vou aplicar na minha vida disciplinas espirituais e aí eu vou conhecer a prosperidade. Mas será que todo mundo nasceu para ser bilionário? Não necessariamente, mas próspero. E a gente diz que prosperidade não tem a ver com ter tudo, mas não sentir falta de nada. É ter paz. Então, você pode, por exemplo, eu não acredito que uma pessoa possa ter paz estando com a luz cortada, ação de despejo, é muito difícil você ter paz. Um filho te pedindo uma coisa para comer e não tem. Por outro lado, não significa que você ter muito dinheiro isso vai te dar paz. Tem pessoas que pensam, tem um vazio dentro e é pior. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Quando a pessoa tem dinheiro para ir para qualquer lugar, comer qualquer lugar, fazer qualquer coisa que queira e ainda assim tem um vazio, isso é desesperador. Muitas dessas pessoas tiram a própria vida, porque enquanto você não tem dinheiro, você acha que o dia que tiver tudo vai estar resolvido, mas o dia que você tem e percebe que ainda não foi, esse buraco que só pode ser preenchido por Cristo. Por isso nós dizemos, a cura está na dimensão espiritual. Então esse é o caminho. Primeiro, dimensão natural, organiza as contas, faz planejamento, se tiver dívida, organiza ali como que sai das dívidas, vem para o emocional, porque se eu não resolver o emocional, eu vivo de ciclos, estou endividado de novo, estou endividado de novo. Ou estou estagnado, eu nunca passo de um ponto. Não sei o que acontece na minha vida, eu trabalho, trabalho, trabalho e nunca passo do ponto. Isso tem a ver com a dimensão emocional. Descobrir de onde veio, como eu curo, como eu descubro agora o remédio que eu preciso tomar. Aí eu vou lá no espiritual.
E aí, na dimensão espiritual, nós somos curados e prontos para viver aquilo, os planos de Deus na nossa vida. É disso que nós tratamos no livro, e nós temos vários cursos. Se você entrar lá na minha bio, você vai ver lá o curso do próprio livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. A gente tem mais curso para sair aí, que é da família Plena. Nós temos um curso para ser ministrado em igrejas, que é o Liberdade Financeira à Luz da Bíblia, que a gente disponibiliza. Então, uma série de... Nós temos o desejo no nosso coração, o nosso sonho, que toda igreja brasileira possa ter um curso de finanças pessoais à luz da Bíblia e pelo menos um conselheiro, um mentor de finanças para aconselhar sobre assuntos financeiros à luz da Bíblia pro casal. Então, é isso que a gente tem trabalhado e tem investido na nossa vida. Viviane. Muito obrigada, pastor. Quero te agradecer por ter vindo aqui, disponibilizou o seu tempo. Foi uma honra ter o Amém. senhor Pra aqui mim também. conosco, né? E agradeço a vocês que estiveram conosco aqui. Muito obrigada por ter ficado. Compartilhe esse vídeo, dá um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para que ele possa distribuir esse conteúdo para mais pessoas, para que pessoas também venham ter essa revelação, venham ter esse entendimento. As redes sociais do pastor vai estar todos aqui. O do nosso designer também vai estar todos aqui. Vocês podem estar clicando, vamos deixar tudo aqui na nossa descrição. Muito obrigada e ficam com Deus. Tchau, tchau. I like Jesus. Ramacast. I like Jesus. Ramacast. I like Jesus. Ramacast. I like Jesus. Ramacast.